Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um Papo Informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E esse nosso papo é baseado no livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marques dos Santos. Isso. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, Os Detentores. Não é isso, Rita? É isso mesmo, os detentores. Mas antes de nós começarmos, vamos pedir para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal. Deixa lá o seu like, deixa um comentário. Isso, Distribua Repassam para os seus amigos, e ajudem a gente a fortalecer o canal. E quanto mais perguntas nós tivermos, mais o YouTube reconhece o valor daquilo que está sendo repassado, disponibilizado para todos vocês. E quanto mais perguntas, quer dizer que vocês se interessaram pelo tema, e ou concordam ou discordam. Então, vamos debater. É isso. Então, capítulo 10, os detentores. Bom, no capítulo anterior a gente falou sobre vocação missionária. E aí falamos dos portadores da vocação missionária. Na verdade, os detentores, eles são também esses portadores de vocação missionária. Acontece que o Adolfo usa nomes diferentes, mas para designar os mesmos tarefeiros, Então teremos detentores, teremos vocação missionária, sacerdotes também. Sacerdotes, aí ele fala aqui sobre sacerdote, mas tudo quer dizer a mesma coisa. É que a gente usa palavras mesmo diferentes, às vezes, para denominar uma mesma coisa, não é isso? Isso. E o que seriam os detentores, Rita? Como a gente disse, nos portadores da vocação missionária, os detentores, eles são aqueles que já vieram sendo trabalhados, durante as encarnações passadas, milenares, e durante essas encarnações foi feito um preparo, os espíritos estavam se preparando para essa tarefa maior, não que não estivessem fazendo antes. Eu acredito assim, que a cada encarnação, se nós temos a mesma tarefa, a gente acrescenta um ponto a mais àquela tarefa, Se eu fiz X na encarnação passada, eu vou fazer 2X agora. Eu vejo dessa forma, porque a gente tem que estar sempre evoluindo, E possivelmente também eles podem ter seguido a cada conjunto de encarnações dentro do mesmo segmento, Isso. Talvez, no caso, dentro do segmento religioso. Isso, Mas, assim, os detentores, a gente vê, que não necessariamente estarão no pilar religioso, sim. Pode ser que esses detentores estejam em outros pilares também, no social, no artístico, no... Qual outro? Social, artístico, religioso... Vou lembrar do outro daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Essas mensagens, sobre os adventos crísticos que nos foram passadas, a ideia é o quê? É que nós divulguemos o cristianismo daquele tempo lá passado, da época de Jesus, dos primeiros cristãos. Então seria o cristianismo raiz, vamos dizer assim, aquele lá original, porque com o tempo nós fomos modificando muito, a questão do cristianismo. Então inserimos algumas coisas e dogmas e isso e aquilo. Então a ideia é que nós voltemos aquele tempo dos primeiros cristãos e que a gente divulgue exatamente aquele evangelho puro que Jesus nos trouxe, entendeu? Porque foi talvez o evangelho, digamos assim, sem outros interesses, Era a mensagem do Cristo pela mensagem do Cristo e pela redenção dos homens. E a partir do momento que a gente sabe que houve a evolução do cristianismo, se tornando a religião oficial de Roma, ao mesmo tempo nós tivemos assim uma intromissão daquilo que era interesse do Estado em relação a todo aquele, digamos assim, ensinamento pregado por Jesus. E aí a coisa foi perdendo a sua pureza, Isso aí. Então, agora, dizem as Sagradas Fileiras, que é a espiritualidade superior que nos envia essas mensagens todas, eles dizem que tem alguns detentores, não são tantos assim, mas tem alguns espalhados pelo planeta inteiro. Então nós não sabemos quem são
e provavelmente eles não usam também esse termo adventos crísticos, não necessariamente, mas a essência desses ensinamentos é que é importante, né? E esses detentores, eles têm também uma característica, porque os detentores são, na verdade, esses representantes que estão encarnados, então no plano Terra, e eles normalmente são aqueles que têm uma ligação mais forte, mais efetiva, né? Com o plano luz, que é a espiritualidade. No nosso caso, as Sagradas Fileiras. As Sagradas Fileiras é essa plede de espíritos, todos esses espíritos estão trabalhando para o bem da Terra, né, para a evolução da Terra. Então, assim, esses detentores têm essa característica, eles têm essa condição, né, de se comunicar de uma forma mais efetiva do que vários outros, né, outras pessoas. Então, e eles têm isso firme na mente. Agora, o que foi passado também na mensagem é que o Adolfo, ele é um desses detentores, né, que foi falado isso para ele, e ele é um dos que está bem consciente da tarefa, sobre da tarefa, da missão a realizar aqui. É essa de divulgar o evangelho puro, né? Esse cristianismo renovado que a gente chama, renovado no sentido de né, recuperar como ele era, né? Original, então dá uma renovada, uma roupagem, né? Nova, mas que na verdade não é nova, né? É a roupa lá daquela época, né? Daquela época antiga. E eu acho importante nessa questão do detentor, e como a gente tem o exemplo do Adolfo, nós somos mais próximos dele, né? Até que a gente diga que a própria espiritualidade, né, em diversas mensagens, demonstrou que o Adolfo, ao longo das eras, vamos assim dizer, né, sempre esteve afinizado com essa mensagem, digamos assim, né, espiritual, né? Então isso mostra que, como é dito, que os detentores são milenarmente preparados, né? E o Adolfo, para nós, é um exemplo claro, vivo, que a gente tem contato, mostrando, né, que trata-se de uma pessoa que esteve ao longo de muitas vidas ligado a essa mensagem do Cristo, ligado à mensagem de Jesus. Né? Eu acho que a gente pode identificar outros detentores, né, que talvez nem tenham essa consciência de que são detentores ou algo parecido, mas a gente pode identificar pela forma de falar, pelo assunto, né, a forma como ensina o Evangelho. E a gente tem hoje, né, a tecnologia nos dá essa possibilidade, né, de realmente ouvir várias pessoas, né, em várias partes do mundo, com outras línguas também, mas que a gente consegue às vezes identificar, falar assim, olha, esse cara aí fala a mesma coisa que a gente fala aqui na casa. Então, isso aí talvez seja um sinal, né, de que também seja um desses tarefeiros, um desses missionários, né, portador dessa vocação missionária que está aí para relembrar, né, a todos desse cristianismo original, né, trazido por Jesus. E também a gente não pode esquecer que Deus se expressa de diversas formas, né, Rita? Sim, então claro. É como você está falando, não precisa necessariamente que esse detentor diga as mesmas coisas que nós dizemos, mas a base, a essência do que é dito, isso precisa ter uma conformidade. Isso aí. Verdade? Às vezes a gente ouve, né? Alguém fala assim, olha, eles falam como a gente. Sim. Quer dizer, é porque aquele ensinamento, né, também está ali naquele grupo, né, que está divulgando. E não é necessariamente alguém do Brasil ou alguém de Portugal. Quer dizer, são pessoas das mais diversas partes do mundo. Do planeta. É uma forma de mostrar que o ensinamento está aí no mundo, para todos. É isso mesmo. Outra coisa que a gente pode falar também dos detentores, né, é que eles são tidos como compromissados. E aí vem, né, duas palavrinhas que é muito repetida nessas mensagens, que são os compromissados e os comprometidos. Então, os portadores dessa vocação missionária, esses detentores, esses que divulgam o evangelho mais puro, né? Eles são chamados de compromissados porque eles têm esse compromisso com o plano luz de aqui na Terra, né, fazer essa divulgação, fazer esse trabalho todo. E quem seriam os comprometidos? Quem são os comprometidos? Comprometidos normalmente são aqueles, todos nós somos devedores, mas os comprometidos são aqueles que vamos dizer assim, se rebelaram em algum momento. Se desviaram do caminho por causa, talvez, de decepções dentro do próprio segmento religioso. Sim, né? Isso com os seus muito, líderes, né? tal. Quando a gente pensa, né, em Idade Média, quando a gente pensa foi uma época naqueles muito dura, movimentos, né, de caça às bruxas, vamos assim dizer, né? Então,
Muitos ficaram retraídos, né? Se retraíram, se fecharam e tal, e a gente chama de comprometidos, né? E os compromissados são esses que já têm essa consciência. Os comprometidos, eles também vão chegar lá, mas ainda estão passando por esse momento, né? De se soltarem, né? De se reencontrarem. E os compromissados já estão com essa consciência de que precisam levar essa palavra, né? A todos. Na verdade, a gente pode até dizer que compete aos compromissados, é isso? Dar as mãos aos comprometidos? Sim, claro, a gente precisa dar a mão a todos, né? Precisamos ajudar a todos e aprender a ter essa compreensão com o outro, né? Com as fraquezas alheias. E agora, existe uma coisa assim, eu falei que os compromissados já têm aquela consciência, né, do que tem que fazer. Acontece assim, quando nós estamos lá, né, antes de encarnar na erraticidade, né? O que acontece? A gente assina lá o nosso contrato, essa encarnação vocês vão ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tal, e a gente vai assina ali o contrato, não, tranquilo, vou fazer tudinho. Aí a gente encarna, e o que acontece? A gente esquece, né? Vem o esquecimento, que é comum a todos, e a gente encarna e e aí? Quem disse que eu vou lembrar daquele contrato que eu assinei, né? E aí começa todo esse trabalho, né? E é importante, isso é um desafio para nós, né? Aqui na carne é um grande desafio. Tanto que não é, normalmente leva-se um tempo, né, para que a gente consiga realmente despertar para essa questão espiritual, né? Alguns, né, até mais tarde, outros até mais cedinho, mas normalmente a gente não desperta tão cedo assim, né? E tem aquilo que o próprio Adolfo diz, né, que a biologia ela sofre muita influência do meio. Então, se a nossa biologia não estiver extremamente adequada, por mais que a gente tenha assinado um contrato lá em cima, muitas vezes a gente sai do caminho, né? A biologia, como diz o Adolfo, que é ainda o nosso aspecto animal, né, ligado à nossa animalidade, de certa forma ela tolhe a nossa ideologia, por melhor que seja essa ideologia, né? Então é um desafio, né, pra gente. Agora a gente está vendo nessa nova civilização aí, essas crianças aí, algumas crianças, né, as cristais e tal, índigos, elas já vêm diferente, né? Elas já começam já mais cedo a ter esse despertamento. Elas falam coisas que a gente fica assim, né, de queixo caído, né? Elas falam, elas se comportam, muitas delas, por exemplo, já são vegetarianas, assim, não querem comer carne. Então já estão, né, diferente. É porque nós somos de uma outra geração, né? Já é um outro DNA, né? É outra coisa, é verdade, é verdade. Agora, o que nós estamos vivenciando hoje, né, esse caos na Terra, né, o que também dificulta muito esse trabalho dos compromissados, o trabalho, né, dos detentores de divulgar a palavra, porque o que está acontecendo é que a gente vê que Jesus tem que ser banido, né, do planeta, né? Essa é a força contrária, né, que a gente tem e isso é uma grande batalha, né, para que nós realmente consigamos levar essa palavra de Jesus, né, para todos. Eu acho importante, Rita, dizer para as pessoas, né, que o que a gente está dizendo é que, infelizmente, nós vivemos assim um conflito, né? Nós temos o mundo ocidental tem uma formação religiosa, né, vinda principalmente do ensinamento de Jesus, e nós temos também a ideologia, nós temos essas questões que as pessoas colocam, né, como do mundo material. E nós estamos percebendo, e eu acho que todos vocês estão percebendo, que existe realmente um embate, né, entre as questões, digamos, de cunho espiritual e a questão do mundo materialista. E nessa questão do cunho espiritual, eu acho que é percebido, né, que há um combate, eu não diria nem a Jesus, há um combate ao pensamento religioso, seja ele de que fonte for, né? Porque a religião nos fortalece, né, na verdade. A religião, como a gente diz, ela é um dos pilares da base do mundo ocidental, como de certa forma do mundo oriental também. Mas é perceptível que há hoje um embate, né? Agora, esse momento caótico da Terra, né, isso aí é uma coisa que, na verdade, nós participamos, né, disso, né, porque o caos está se dando porque os representantes, a moral deles, né, a parte ético-moral desses governantes não condiz com o posto que eles ocupam. Agora, quem colocou essas pessoas lá? Fomos nós, né? Mas, ao mesmo tempo, Rita, eu acho que a gente pode falar
que nós acreditamos muito nisso, que o planeta passa por ciclos. Isso. E dentro desse ciclo do planeta, principalmente, né, desses 25.920 anos, nós sabemos que há uma mudança em todo o planeta. E, normalmente, há um exacerbar dessas polaridades, né, entre a materialidade e a espiritualidade. Daí o advento da transição planetária. Por isso é tão importante que a gente tenha essa tarefa, né, de divulgar mais essa palavra, porque a palavra do Evangelho, ela é confortadora. E esse é um momento assim, muito crítico, um momento muito difícil de nós passarmos. Sim. Essa transição planetária é necessária, mas vivenciar isso não é uma coisa tão fácil, né? E aí, como dizia o Francisco de Assis, né, é importante que a gente modele para as outras pessoas. Então, o nosso exemplo é muito mais importante do que o que nós falamos. Porque, às vezes, a gente pode, né, fazer uma pregação aqui e falar tal, e quando bonita, a gente vai agir, tal, aí a gente age de uma forma tão, né, paradoxal. Então, ele sempre disse que o exemplo é muito importante. Então é importante que a gente modele, que a gente dê o exemplo para o próximo. E, se necessário, a gente dê a palavra. Porque a palavra, ela vem, ela esclarece, mas na verdade é o exemplo que arrasta as multidões, né? Então, ao mesmo tempo, quando nós estamos falando de sacerdote, né, de vocação missionária, falta um outro item. De detentor, nós estamos falando dessas pessoas que vão dar o seu exemplo através da vivência. Isso, com certeza. Então, aí, para você ver que essas coisas que estão acontecendo hoje, né, já estão previstas há muito tempo lá no Apocalipse de João, já está tudo escrito lá, o Ramatiz também já falou muito sobre isso. E nós temos uma mensagem também do Silvestre, né, que é o porta-voz das Sagradas Fileiras, né? Em 31/5/88, ele nos trouxe uma mensagem sobre a ameaça socioeconômica que paira na Terra, né, sobre as hostécies cristãs. E aí eu vou ler aqui a mensagem que ele mandou para a gente ver, né, que isso foi em 88. Sim. Fala, você queria falar alguma coisa? Não, apenas isso. Então vamos lá. Diletos irmãos, embala-me e internece-me tão ditoso cântico. Terrível ameaça socioeconômica paira sobre as hostécies cristãs, envolvendo todo o pontificado. As fileiras de corruptores e corruptíveis engrossam a cada dia, tornando sombrios os presságios sobre a casa do Pedro. À semelhança do que ocorreu outrora, interesses vis nos campos político e econômico se manifestam através de lobos vestidos com pele de cordeiros, degenerando os padrões morais da maioria dos militantes que integra a representação maior da cristandade. A arca de muitos e valiosos segredos tende a ser violada, não com o intuito de beneficiar a humanidade, mas tão somente de satisfazer ou beneficiar os insaciáveis detentores do poder que ora assessoram a alma nobre do sumo pontífice. Ninguém é tão eficiente que possa olhar e cuidar sozinho do seu reino. É necessário o bom acesso de almas bem intencionadas no desempenho do ofício. A religiosidade autêntica induz ao sacrifício e seleciona por si só os bons seguidores do Cristo. Volto em breve, por certo, se Deus Pai o permitir. Amemos a paz. Silvestre. Essa mensagem, né, na verdade, ela fala de uma possível ameaça, né, ao poder de Roma, né, pela influência política, pelos interesses, né, diferenciados, mas, infelizmente, né, todos os segmentos necessitam se autorreformar, necessitam voltar, digamos, ao ensinamento original de Jesus, dos primeiros cristãos, né, como forma de nós nos aproximarmos, né, da verdadeira mensagem, né, que não é nós ficarmos presos aos valores do mundo material. Eles são valores necessários, eles nos ajudam no nosso processo, né, até mesmo de nos desenvolvermos no planeta, mas não podem ser a razão de ser da nossa existência. Porque se a gente se volta para os valores materiais, a gente se volta para o poder, a gente se volta para a dominação, a gente se volta para a diferenciação entre as pessoas, para a falta de respeito, e todas essas
não virtudes, né? E o que Jesus veio pregar foram virtudes. É isso aí. Então, a tarefa dos detentores é grande, né? É justamente divulgar mais esse evangelho puro, né? O evangelho lá dos primeiros cristãos, para que mais pessoas consigam, né, se confortar nesse momento tão turbulento. Para a gente, eu acho isso um bálsamo, entendeu? Eu acho que sem esses conhecimentos, sem esses estudos, eu realmente não conseguiria viver assim muito tranquila, não, porque é muita coisa, né, que acontece, é muita coisa. E isso abala a gente. Então, quando a gente tem esse evangelho dentro de nós, quando a gente consegue assimilar isso e quando consegue vivenciar, né, procurar vivenciar tudo isso que a gente aprende, olha, realmente a gente parece que a gente está vivendo num outro mundo. Né? E foi na semana passada, no nosso estudo, né, foi dito uma coisa que eu achei extremamente interessante, porque eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Jesus não mente. Alguém falou isso, né, no nosso grupo. Se a gente acredita na promessa, o próprio Jesus disse, né, que nada da lei deixaria de acontecer, né, até que, quer dizer, haveria toda uma transformação no planeta e tudo que estava na lei aconteceria. Então, para quem acredita que Jesus não mente, nós acreditamos, né? Com certeza. Então, está tudo certo, como diz o Adolfo, mas com toda certeza nós vamos chegar à angelitude, porque é da vontade de Deus. E mesmo que nós não sejamos esses detentores que a gente esteja falando, mas vamos aspirar a ser um detentor, então vamos procurar, né, vivenciar esse evangelho o máximo que a gente puder, porque nós estaremos ajudando o planeta, ajudando, né, a espiritualidade e ajudando o nosso próximo também. Legal, né? Além de ajudar a nós mesmos, né? Gostei disso. Quer dizer, ser detentor é ser melhor a cada dia, da forma que você puder. Né? Claro. É isso. Tá certo? Então, gente, não esqueçam de visitar o nosso canal. Deixa lá o seu like. Diz lá se você entendeu o que é um detentor. Você já é um detentor? O que você acha, hein? Você já encontrou algum detentor na sua vida? É isso. Então tá, gente. Muitíssimo obrigado. Uma boa semana para todos. Saúde e tá? paz. Tchau.